Hoje vamos preparar mini joelhos, que são esses pãezinhos pequenininhos recheados de presunto e queijo. Para quem está pensando em fazer salgados para a festa aí, essa é uma boa opção. Ou até mesmo para conseguir uma renda extra aí, é só colocar nas bandejinhas e pôr para vender. E nesse vídeo eu vou explicar passo a passo de como faz para congelar, descongelar e pôr para assar. Então vamos começar fazendo a massa. Aqui eu tenho 500 ml de leite, eu vou colocar aqui numa vasilha. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga, pode ser margarina. Coloquei aqui, tá meio derretido, para ajudar no processo aqui. Pode ser em temperatura ambiente. Aqui é equivalente a 55 gramas de manteiga que eu tô colocando. Pode ser margarina também. 5 colheres de açúcar. 10 gramas de fermento biológico cítrico. 10 gramas. Vamos misturar bem aqui esses ingredientes. Depois a gente vai acrescentar o sal. Lembrando que o leite eu deixei ele morno, não pode ser quente, tá, gente? Vamos colocar também um ovo inteiro. Vamos mexer um pouquinho. O ovo também tá em temperatura ambiente. Deixar esse líquido bem morninho para ajudar no crescimento da massa. Aqui onde eu estou agora tá fazendo bastante frio, época de frio, então eu vou deixar os ingredientes morninho, não pode ser quente, tá, gente? Senão atrapalha o processo de fermentação, mas morninho ajuda a fermentar. Ainda mais no lugar que eu estou agora, que tá frio, na época de inverno. Vou acrescentar 1 colher de sal, 1 colher de sopa de sal. Vou misturar. Agora a gente vai acrescentar farinha de trigo. É 1 kg de farinha de trigo. E para chegar no ponto da massa, pode ser que você precise colocar mais farinha, dependendo da farinha que você for usar, ou pode ser que você precise colocar um pouquinho mais de leite. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar o ponto da massa. Não pode colocar muita farinha, senão fica muito seco, né, a massa. Mas se ficar muito mole a massa, aí você coloca um pouquinho mais de farinha. Depende aí da marca, da farinha que você for usar. Vai variar um pouquinho na quantidade. Agora eu vou acrescentar então a farinha. Eu vou peneirar a farinha. Então é 1 kg de farinha de trigo. E vamos colocar aos poucos e ir mexendo. Quando a massa começar a ficar um pouco mais pesada, a gente vai colocar na bancada e sovar com as mãos. Agora a massa começou a ficar mais pesada. Coloquei toda a farinha. Eu vou dar uma misturada aqui, mais ou menos com a colher. Depois a gente vai jogar na bancada pra gente sovar. Vou misturar aqui com a colher um pouco. Depois eu vou mostrar pra vocês quando a gente começa a sovar. Bom, misturei assim, ó, mais ou menos. E agora vamos jogar aqui na bancada. Pra gente começar a sovar. A gente vai sovando. Torcendo assim a massa. Por aproximadamente uns 15 minutinhos, até a massa ficar bem lisinha. A massa tá pronta, sovei por 15 minutinhos. Agora eu vou colocar ela de novo aqui na vasilha e vou cobrir com plástico filme.
e vamos esperar ela crescer por uns 20 minutinhos. Vamos deixar descansando essa massa por uns 20 minutinhos. A massa já descansou, ela cresceu um pouco e agora a gente vai esticar ela aqui na bancada de novo. Eu vou cortar ela na metade, porque a minha bancada é pequena, e vou fazer metade, metade. Então, vou cortar aqui na metade e esticar aqui na bancada. Antes de colocar a massa, eu coloquei um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou colocar a metade da minha massa. A massa cresceu bem, ó. Ela ficou bem inflada. E agora eu vou pegar a metade. Agora eu vou esticar essa massa aqui na bancada. Vamos esticar bem a massa e com a ajuda de um cortador de pizza, eu cortei as bordas para ficar bem retinho. E essa é a espessura da massa que eu deixei. Agora é só rechear com presunto e queijo, mussarela e orégano a gosto. Essa retirada que eu fiz da lateral da massa, ele vai ajudar na hora da gente enrolar e fechar os pãezinhos. E também fica mais bonito e ajuda a padronizar o tamanho dos nossos pãezinhos. Depois que eu recheei, eu só dou uma voltinha assim para fechar. E depois, com a ajuda do cortador de pizza, eu vou tirar aqui o excesso da massa. Se não tiver o cortador de pizza, pode ser uma faquinha também. Depois que a gente cortou, eu vou dar uma pressionada assim para não abrir a emenda da massa, né? Agora eu coloquei numa forma, forrei com papel manteiga e eu cortei um pedacinho que estava sobrando pro tamanho da minha forma. Vou cortar em média assim no tamanho de uns 2 dedos, mais ou menos. No lugar do papel manteiga pode só untar de óleo também, que dá certo. E agora é só cortar os pedacinhos padronizados, mais ou menos uns 2 dedos aqui. Eu vou cortando e depois eu mostro o resultado. Como eu não vou querer assar toda a receita agora, metade eu vou congelar e esse é o processo de congelamento. Então, depois que a gente recheou e cortou, agora vamos passar farinha em volta de todos os pãezinhos, em volta dele inteiro. E não precisa esperar crescer a massa novamente, isso a gente vai fazer depois. Bom, passamos a farinha, vamos deixar desse jeito mesmo na bandeja, um do lado do outro, e vamos levar assim para congelar. Depois de algumas horas no congelador ele vai ficar bem durinho. Agora sim a gente vai colocar eles no saquinho. Fazendo desse jeito não vai ter o perigo de grudar um no outro. Se a gente colocasse sem congelar, ia ficar tudo grudado e não ia prestar. Eu coloquei nesses saquinhos plásticos mesmo, mas se você tiver um saco próprio para congelamento é melhor ainda, que vai ajudar a vedar melhor. Evita que pegue o cheiro do freezer, né? Então isso pode alterar no sabor depois. Mas como eu vou fazer na semana que vem, então vou deixar nesse saquinho mesmo. É só fechar ele bem fechadinho, tentar tirar o máximo de ar possível e pôr para congelar. E a validade ideal para deixar ele congelado é de 1 mês para manter a textura boa. Agora, para descongelar, eu retirei do freezer, coloquei numa forma, tá forrada de papel manteiga, mas pode untar de óleo também por baixo. Vale lembrar que é bom deixar a parte da emenda da massa do lado de baixo. Coloquei os pãezinhos um do lado do outro, depois cobri com plástico filme para não ressecar a massa. Pode ser um pano também. E vamos aguardar de 3 a 5 horas até ele descongelar e crescer um pouco do jeito que tá aí. E depois que cresceu a massa, a gente vai pincelar a gema por cima dos pãezinhos. Eu gosto de colocar um pouquinho de leite na gema porque o dourado fica um dourado mais clarinho, mais bonito. Se eu coloco a gema pura, ele fica um escuro, um aspecto de queimado, sabe? E agora é só finalizar com orégano por cima. Orégano é a gosto. O forno já está pré-aquecido a 200 graus e vamos deixar de aproximadamente 15 a 20 minutos, dependendo do forno aí. Coloque a forma, a bandeja, no andar mais alto do seu forno para ajudar a assar e dourar rapidinho. Os pãezinhos eu deixei um do lado do outro, que vai também ajudar a não escorrer o queijo. Aqui no meu forno eu deixo por 20 minutinhos, mas com 15 minutinhos você dá uma olhadinha para ver se tá douradinho. Aqui eu pincelei todos os pãezinhos bonitinho com a gema. Pode substituir o orégano por gergelim, também fica gostoso, tá? E vou colocar para assar no andar de cima, como eu tinha dito. Experimentamos aqui. Esqueci no forno, aí ele ficou mais Passou um pouquinho. douradinho. Mas tá fofinho, fofinho. Eu experimentei aqui. Uau.
Isso é bom demais. Ficou mais fofo, parece que ficou mais fofo do que sem congelar. Eu deixei assando por 20 minutos, o forno desliga automaticamente, mas como eu não retirei os pãezinhos logo em seguida, ele continuou assando um pouquinho mais, mas isso não afetou na consistência do pão, ele só ficou um pouquinho mais dourado. No outro vídeo que eu fiz do pão sem congelar, ele ficou um dourado mais claro e também ficou muito bom. É bom que já fica aí de dica, né, para não esquecer no forno, né? Ainda bem que eu não deixei tanto tempo no forno, porque senão a massa ia ficar muito ressecada. Então já fica atenta aí, quando assar, já retire do forno para a massa não ressecar e não continuar assando. Então esse foi o resultado dos mini joelhos que foram congelados desde a massa crua. Pra gente que vive na correria, é sempre bom deixar alguns pãezinhos desses congelados no freezer para quando vier uma visita ou até mesmo para complementar aí os salgados de uma festa. Também é bom para vender, porciona aí, põe numas bandejinhas e põe para vender aí também. Gostou desse vídeo? Então curta, comenta, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e me incentiva a fazer mais vídeos para vocês. Eu te vejo então no próximo vídeo, hein? Tô te esperando. Tchau, tchau!